E aí galera, tudo bem? O objetivo desse vídeo é compartilhar com vocês quais são os livros que todo cristão inteligente precisa conhecer. Especialmente se você é um jovem cristão que vive no Ocidente e que carece ou sente necessidade de mostrar como o cristianismo responde às principais perguntas do nosso tempo presente. A leitura mudou minha vida. E ela não mudou apenas o meu jeito de lidar com a faculdade, com o estudo em si, mas a leitura mudou o meu jeito de ser cristão e a maneira mais intensa de eu viver em sociedade como um discípulo de Jesus. Então eu queria compartilhar com vocês. Eu escolhi 10 autores, 10 livros, 10 obras que me influenciaram profundamente e espero que você busque esses 10 autores, busque esses 10 livros, leia, estude e compartilhe com quem você puder, porque certamente vai ajudar você a ser um cristão mais pensante e ter uma fé mais transformadora em todas as dimensões da vida humana. Então vamos lá. Primeiro livro, primeira obra que eu selecionei é do autor C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Essa obra é fantástica porque em poucos capítulos C.S. Lewis tenta resumir para nós o que significa ser cristão nos momentos mais difíceis da Inglaterra e do período da Europa ali, da guerra, a Grande Guerra Mundial. Então, é simplesmente sensacional, é um livro que tem vencido as décadas, os anos, por sua relevância e grande importância. Então, grava aí, esse livro é sensacional. Segundo livro que impactou minha vida, também vem de um anglicano, simplesmente cristão. O autor é N.T. Wright, Nicholas Thomas Wright. Ele está vivo, diferente de Lewis, que já faleceu, e continua publicando livros após livros mais interessantes uns dos que os outros. Preciso dizer que não concordo tudo o que ele diz, às vezes eu acho ele meio confuso em algumas asseverações, meio polêmico, mas esse livro, Simplesmente Cristão, é uma obra-prima. Eu já dei para minha esposa ler, ela se apaixonou pelo livro, eu já li dezenas de vezes, já estudei o livro, já fiz com que pessoas conhecessem o livro e é simplesmente sensacional. Terceira obra é de Francis Schaeffer, O Deus que Intervém. Esse, sem dúvida, foi o livro mais legal que eu li do Francis Schaeffer, e que Schaeffer produziu umas centenas de pessoas influentes na sociedade. Depois fui ler um dos livros da discípula dele, talvez a maior discípula que ele já fez, que é a Nancy Pearcey, Total Truth, em inglês, Verdade Absoluta, foi traduzido para o português. É um autor sensacional, você precisa conhecer. Quarta obra apologética cristã no século XXI, o autor é Alistair McGrath. Ele é um cientista e teólogo que atualmente é professor na Universidade de Oxford. Nesse livro, ele vai nos ensinar como responder às questões que as pessoas do nosso tempo têm levantado de forma sólida através das bases do cristianismo. É demais. É um livro bem recente, Alistair McGrath também é um cara vivo e tem produzido muito. Eu o reputo como um dos cristãos mais relevantes, mais pensantes do tempo que a gente tem vivido hoje. Quinta obra é Fé na Era do Ceticismo, de Timothy Keller. Ele, eu acho que é um dos americanos cristãos mais influentes do tempo presente. E ele escreveu dezenas de obras que você precisa ler, mas a mais fundamental na minha vida foi, que em inglês é The Reason for God, em português foi traduzido como A Fé na Era do Ceticismo. Leia esse livro e você vai ver como o cristianismo, apesar do fato dele ser uma fé, ou seja, ter dimensões espirituais, como faz sentido crer em Deus, especialmente em Jesus, especialmente no cristianismo, né? Histórico. Sexta obra é O Cristão e a Cultura, de Michael Horton. Esse livro eu li muito tempo atrás, quando eu tinha 18 anos, agora eu estou com 26, fazer 27, mas é um livro sensacional. Ele vai mostrar como que o cristão, em toda a história, a partir da escritura sagrada, se relaciona com a cultura, com o seu tempo. Então ele vai dar várias respostas como o cristão tem se portado diante da cultura, algumas erradas, algumas inadequadas, alienantes, e como que ele pode então se portar na cultura de uma forma redentora e transformadora. É um livro fantástico, você precisa ler isso. Michael Horton também é um dos pensadores mais brilhantes da América no século XXI. Sétima obra
é um clássico que eu li quando era jovem, 18 anos, e também me marca até hoje, depois de tantos anos que eu li, que é As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino, um dos principais sistematizadores do pensamento da Reforma Protestante. Ele, sem dúvida, é um dos caras mais importantes quando o assunto é o que é protestantismo, o que é Reforma Protestante. E nesse livro ele faz um apanhado teológico do que significa o cristianismo para o seu tempo, que é simplesmente fantástico. Também recomendo a leitura. Outro livro é A Bíblia e o Futuro, de Anthony Hoekman. Ele também é um holandês, mas americano. E esse livro é um livro que fala sobre escatologia, que na teologia cristã é o estudo das últimas coisas, estudo do que vai acontecer no final de tudo. E esse livro mudou a minha vida, porque ele me fez olhar o futuro de forma mais concreta, não como aquele futuro etéreo, invisível, tocando harpas no céu com os anjos. Ele me fez ver que o grande destino dos cristãos não é um céu imaterial, mas um novo céu e nova terra concreto, no qual nós veremos com Jesus em carne e osso, numa nova terra que não é outra terra senão esta terra, glorificada e restaurada. Eu acho que esse autor é um dos autores mais brilhantes quando o assunto é escatologia, e mudou minha vida, me fez apaixonar pelo livro de Apocalipse e pelo estudo das últimas coisas. Nono livro é Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, de John Stott. É muito difícil você falar poucos minutos sobre John Stott, talvez um dos cristãos mais influentes do século XX inteiro. Não apenas por sua produção literária, por sua influência na Grã-Bretanha, mas por sua influência no globo, especialmente na África e na Ásia. Esse cara é simplesmente brilhante. Também é um anglicano. E esse livro é a obra mais densa, mais profunda que ele escreveu. Passou por 4 edições, no qual ele mostra como o cristão pode dialogar, transformar e responder às perguntas da cultura. Os cristãos e os desafios contemporâneos. Tem outros livros dele que são excepcionais, mas esse vale a pena. E por último, um livro que tocou muito meu coração quando eu tinha 17 anos, foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida, O Conhecimento de Deus, de James Arnold Packer, ou J.I. Packer, como é conhecido aqui no Brasil. Esse livro é simplesmente um convite para você conhecer Deus a fundo, os atributos de Deus e como nós podemos nos aproximar dele por causa da Escritura, por causa de Cristo e por causa da graça maravilhosa de Deus. Então, para começar, acho que já é uma boa partida, um ponto de partida interessante, esses 10 autores, esses 10 livros. Se vocês tiverem mais algumas sugestões, coloquem aqui nos comentários ou falem diretamente comigo por inbox, me liguem, mandem mensagens do jeito que você quiser, mas eu acredito que esses 10 são fantásticos, excepcionais, mudaram minha vida, me fizeram viver um cristianismo mais transformador, menos alienante e mais relevante para a sociedade. Deus abençoe vocês, aquele abraço, a gente se vê depois. Tchau, tchau.